Ele compreendia perfeitamente a preocupação e o medo de Vanessa pelo fato de seu irmão ter ido para a guerra. Todavia, em suas mais íntimas fibras, ele não guardava simpatia pelo jovem militar. Desde a primeira vez que conversara com ele na praça de Notre-Dame, em Paris, mesmo sem nunca ter visto o rapaz antes, sentiu algo muito ruim, mas que não conseguira identificar. Contudo, diante de injustificado sentimento, tentou transparecer naturalidade e ocultar a forma diferente que seu coração batia na presença do jovem. Afinal, ele era o único irmão de Vanessa e, agora, o foco principal de naturais preocupações e medos justificados. Muitas dúvidas e perguntas conspurcavam sua mente naquele momento. Desconexo, indagava a si mesmo. Estaria Michel entre as dezenas de vítimas destas primeiras semanas de batalhas? Apesar dos políticos e militares cogitarem que aquela seria uma guerra rápida, quanto tempo mais duraria as batalhas? O avanço rápido das tropas alemãs sobre território francês não seria um óbice para um fim rápido da guerra? Confuso e cansado, adormeceu. Algum tempo depois, foi despertado repentinamente por movimentos sobre sua cama. Levantou-se assustado, procurou de onde vinha aquela estranha sensação de que alguém estava ali com ele, quando observou seu gato ronronando e amassando com as patas os cobertores. O quarto estava claro, olhou pela janela e viu que o sol estava alto. Inexplicavelmente, perdera o horário habitual de levantar-se. Após o banho matinal, foi até a cozinha, preparou seu café como de costume e, mesmo com o dia chuvoso, regou o jasmim. Depois entrou e fechou a porta e se preparou para sair, no ensejo de comprar o jornal do dia, quando notou algo diferente caído no chão, próximo à porta de entrada. Uma carta. Ansioso, correu para ver quem era o remetente. Vanessa! Exclamou, com os olhos brilhantes. Abriu sofregamente o envelope, e com as mãos trêmulas, leu o pequeno texto em voz alta. Querido Jean, chegamos ontem em Paris, e já nos instalamos na casa de tia Alice. Mamãe está muito sensível e qualquer coisa é motivo para ela chorar. O clima está péssimo, em cada canto da casa. Relembro da imagem de titia nos seus afazeres diários e, ao mesmo tempo, não consigo esquecer-me de Michel. As constantes especulações e as parcas notícias que chegam por aqui, vindas do fronte, nos torturam sobremaneira. Amanhã cuidaremos da papelada referente ao espólio de tia Lizzie. Ainda nesta semana, embora a relutância de mamãe, deveremos tratar de sua consulta com um psiquiatra. Confesso que estou totalmente perdida e ansiosa. O medo, às vezes me visita, aumentando minha insegurança sobre o que o futuro nos reserva. Questões sobre nossa segurança financeira, e a possibilidade de Michel não retornar para casa, estão fazendo dos meus últimos dias verdadeiro tormento. Espero que isso tudo termine rapidamente e com as melhores possibilidades de êxito para nosso país, e para nossa família. Embora tenham apenas 2 dias que saímos de Lyon, sinto como se estivesse aqui, há um mês. Espero que você esteja bem, e aguardo ansiosa notícias de nosso Jasmim, e de você. Com saudade, Vanessa. Com os olhos marejados, beijou o papel, rodopiou nos calcanhares e sentou-se na poltrona, onde releu a carta diversas vezes. Aquele papel, bem como Jasmim, guardava especial significado. Estava feliz por receber notícias tão rápidas, mas ao mesmo tempo, receoso, pois ela não estava bem. Pensou na possibilidade de ir até Paris, mas logo desistiu da ideia, pois não poderia ficar lá por muito tempo, mesmo que hospedado na mais simples das hospedarias. Se instalar na casa da tia de Vanessa, nem pensar. Sua mãe jamais aceitaria um estranho com elas, mesmo munido de nobres intenções. Em meio às elucubrações, olhou para o rádio que estava a regular distância,
e resolveu ligá-lo para ter notícias sobre a guerra. Sem soltar a carta, levantou-se, foi até o aparelho e, após diversas tentativas para sintonizar uma emissora, parou o dial no momento em que um locutor falava em tom grave e emotivo. Calcula-se que as tropas alemãs já estejam a menos de 100 quilômetros da capital, Paris. O avanço rápido, e a dificuldade de contenção da Alemanha, pelo exército francês, desenha neste momento uma temerosa possibilidade de Paris, em poucos dias, cair sob o domínio germânico. Como se recuasse daquela notícia fatídica, Jean deu 2 passos para trás, levou a destra até o peito, levantou a cabeça e, com os olhos esgazeados, gritou: "Meu Deus, não! E Vanessa?" O desespero tomou conta do professor que, desvairado, saiu de casa e, ora caminhando apressadamente, ora correndo, buscava algo que não sabia do que se tratava. 2/4 de hora depois chegou até a margem do rio, virou à direita, continuou célere, com a carta na mão balançando ao sabor dos movimentos de seu braço, e seguiu até a estação de trem. Estranhou pouco o movimento e, pessimista, dirigiu-se até a cabine de venda de ingressos, onde foi informado que, devido ao avanço das tropas alemãs pelo norte de Paris, as viagens de trem para civis estavam suspensas. Desesperado, cerrou a mão e socou o balcão à sua frente, falando aos berros: "Como assim? Eu preciso ir até Paris, é urgente." E, ameaçador, falou: "Faça alguma coisa, rapaz, me dê alguma solução." Assustado, o agente recuou o corpo, juntou os braços ao corpo e respondeu: "Monsieur, eu entendo a sua necessidade, mas eu não posso fazer nada neste momento, sou apenas o vendedor de ingressos." "Mas você é funcionário da empresa, você pode e deve fazer alguma coisa." "Como podem parar o transporte para a capital no momento que as pessoas mais necessitam dele?" "Sinto muito, monsieur, peço que se dirija até a sala do chefe de expediente, pois aqui, creio que não obterá nenhum êxito." Desesperançado, o professor deixou a estação de trem e, instintivamente, seguiu em direção à universidade. Aquela notícia do avanço rápido das tropas, a falta de comunicação com Vanessa, e a suspensão dos transportes para a capital, o remeteu a uma desesperadora sensação de impotência. Ofegante, caminhou com celeridade pela calçada que margeia o rio Ródano. O vento afagando seu rosto fornece um aporte extra de oxigênio e, totalmente alheio ao que se passa no entorno, acelera seus passos até o limite de sua condição física. Balizando seu trajeto, os olhos estavam fixos no horizonte, e na mente, a imagem de Vanessa, e o risco que estaria correndo caso a Alemanha invadisse Paris. O corpo, mesmo entorpecido pela adrenalina, já não dava conta do esforço físico, mas ele continuou. Neste instante, sem que percebesse, as cenas que se desenrolavam à sua volta foram se modificando na mesma proporção que avançavam seus passos, ao ponto de a paisagem no entorno ficar totalmente modificada, e as pessoas, vestidas com roupas do início do século anterior. Sentiu novamente um vagado, percebeu que sua personalidade havia se alterado e, sem parar de caminhar, notou que tinha outro corpo, sem deixar de ser ele mesmo. Na mesma proporção, suas emoções se transformaram. Tinha agora uma aflição diferente, por motivos que ele ignorava, mas que à medida que caminhava, aumentou e chegou ao desespero. Trazia na mão, pequeno papel que segurava firmemente. Sabia intimamente que estava se dirigindo para casa, mas ainda não percebera o porquê que estava indo para casa e nem porque sentia aquele desespero. Porém não parava de andar. Aos poucos, foi se dando conta do que acontecia naquela espécie de sonho. Não conseguia parar. Uma força, algo estranho, o impelia a caminhar desesperadamente enquanto forte dor roía sua alma. Extraordinariamente, ele vivia aquela outra personalidade, mas ao mesmo tempo,
vivenciava os acontecimentos que se descortinavam perante seus olhos, ao ponto de conseguir tecer raciocínios e questionamentos sobre o que é acontecendo no desenrolar dos segundos. Percebeu que aquele medo era causado pelo que estava contido no papel. Então, ergueu seu braço, olhou para o papel, e identificou que era um bilhete escrito à mão, em uma gramática antiga, onde dizia: Monsieur Pierre, venha imediatamente até sua residência. Madame Charlotte está morrendo. Ao ler o bilhete, entendeu o que se passava, mas não alterou em nada seus sentimentos que já eram de desespero. Virou à direita numa via perpendicular à marginal do rio, seguiu por 2 quadras e virou novamente, desta vez à esquerda, para uma rua estreita com pavimentação em paralelepípedos escuros, ladeada por edificações entre 3 e 4 pavimentos que formavam um paredão e impedia a incidência direta do sol. Parou em frente a uma larga porta, instalada entre 2 pilares revestidos de pedra que formavam um arco. Uma placa metálica no pilar da direita registrava ser ali um edifício de apartamentos residenciais. Apressadamente, buscou uma chave entre um molho que trazia em sua bolsa de couro, abriu uma das folhas da porta dupla e subiu os 4 lances de escadas que acessavam o segundo pavimento. Em um corredor estreito e cheio de portas, correu até o final e parou em frente ao número 28. Coração acelerado, o suor empapava a testa do homem que contava seus 35 anos. As mãos trêmulas mal conseguiam penetrar a chave metálica na fechadura da porta. Sofregamente passou pela sala vazia e se dirigiu ao quarto. A porta parou e observou. Uma mulher estava deitada à cama, com um lenço-alvo colocado sobre sua testa na tentativa de conter a febre. Tinha as roupas e a cama atingidas pelo sangue que brotava ininterrupto de seu corpo. Ladeada pela sua serviçal e uma anciã que morava no apartamento vizinho, tentavam sem sucesso conter a hemorragia com panos úmidos e quentes. Charlotte Mon Amour, o que houve? O que é isso? Observando assustado a cena terrificante, ajoelhou-se ao lado da cama. A jovem senhora que gemia baixinho, ouvindo a voz do marido, abriu os olhos e voltando-os para o lado, fixou-se nele e balbuciou com dificuldade. Pierre, mon amour, pardon, pardon. Segurando firmemente as mãos de sua esposa, deixou que lágrimas banhassem seus olhos e perguntou aflito. Te perdoar por quê, e nosso bebê, e você, o que aconteceu? Fale comigo pelo amor de Deus. Madame Charlotte teve uma hemorragia grave, monsieur, respondeu, receosa, a serviçal. Eu a encontrei caída no chão do banheiro, gritando desesperada por ajuda. Mas e o médico? Cadê o médico? Ninguém chamou um médico. Ela não deixou monsieur. Como não deixou? Indagou, visivelmente transtornado. Você tinha que ter chamado, mesmo sem que ela deixasse. Me desculpe, mas Madame não queria nem que avisasse ao senhor. Fui atrevida ao pedir, escondida, que o neto do Madame Francine levasse meu bilhete até seu trabalho. Enquanto a discussão se acalorava, Charlotte balbuciava em delírio. Perdão. Por favor, me perdoe. Pierre se volta para a esposa e, apertando novamente suas mãos na mão dela, se inclinou e osculou com delicadeza a aliança no dedo anelar, fechou os olhos em pranto convulsivo, implorou. Não morra, Charlotte, por favor, meu amor, não morra. Ao abrir novamente os olhos, Jean estava sentado na poltrona de sua sala com o rosto banhado de lágrimas. Assustado, olhou para todo o ambiente, tentando entender onde estava, e o que havia acontecido. Completamente perdido no espaço e no tempo, buscou compreender como chegar até ali, totalmente inconsciente. Recordava-se claramente das cenas que vivera. Mas, a cena da morte de Charlotte ainda estava fixada em sua tela mental com muita nitidez. Será que estou enlouquecendo?
ou a senectude já bate às portas da minha existência. Amanhã irei procurar um psiquiatra para tentar identificar algum caso de decrepitude se iniciando. Mas ao pensar na consulta médica, lembrou-se da mãe de Vanessa e, automaticamente, remeteu suas preocupações para a jovem que estava em Paris, ameaçada pelas tropas alemãs. Como estará Vanessa neste momento? Assustada, com medo. Saberia ela do risco que corre com a possibilidade da queda de Paris? Uma profusão de pensamentos temerosos e pessimistas assaltou sua mente, o medo de que algo terrível pudesse acontecer com Vanessa e sua mãe. A total impossibilidade, mesmo que momentânea, de ir até Paris para ficar mais próximo a elas, seus delírios oníricos, a possibilidade de estar enlouquecendo ou entrando em um estado de senectude precoce. Lembrou-se também das dores no peito que vinha sentindo em todas as vezes que uma emoção mais forte o assaltava. Não era uma dor qualquer ou devido à sua idade, mas se tratava de um problema congênito no coração que lhe exigia severo esforço para manter um padrão de qualidade de vida desde a adolescência, quando fora diagnosticado. Todavia, nunca havia tido reações tão fortes e com tamanha frequência, como naquelas últimas semanas. Todos esses pensamentos criaram nele uma terrível sensação de medo, impotência e insegurança e, novamente, um desejo forte de se matar tomou conta de sua alma, frente à possibilidade de um futuro incerto, sozinho e muito doloroso. Afinal, quem iria notar a falta de um velho inútil e doente? Voltou aos planos anteriores de dissimular sua morte, de forma a parecer uma fatalidade e não um suicídio, a fim de não jogar no lixo toda uma história de honra e altivez. No entanto, após alguns minutos, um insight o despertou daquele estado quase letárgico, em busca de uma solução para pôr termo à sua vida. Mas, se eu me matar, e Vanessa? Não posso deixá-la entregue à própria sorte nesse momento incerto e temeroso. Levantou-se rapidamente, foi até o banheiro e jogou água no rosto, esfregando-o rapidamente. Em seguida, foi até a cozinha, pegou uma tina com água, se dirigiu até o terraço externo e aguou o pequeno jasmim. Retornou, fechou a porta e se dirigiu novamente até o quarto, onde parou no umbral da porta, olhou para a penteadeira na parede oposta, e viu pendurado o crucifixo que Lina usava nas missas de domingo. Deu a volta na cama, pegou o crucifixo e, como se buscasse forças, instintivamente ajoelhou-se ao lado da cama, com os cotovelos fincados no colchão, enrolou o crucifixo entre as mãos e orou. Pela primeira vez em toda a sua vida, rogou com fervor, que Deus lhe desse forças, que lhe mostrasse um caminho para sair daquela situação, pois não queria sucumbir. Precisava ajudar Vanessa, precisava viver para vencer os desafios que viriam e, embora pensasse em se matar, não era um covarde que fugiria do combate perante o inimigo, aparentemente, mais forte. As lágrimas aljofraram sua face cansada, porém naquele momento, sentiu que nova força a tomava conta de seu ser. Um sentimento, algo estranho, veio-lhe à mente. Poderia ser uma ideia, não entendia bem, mas num ímpeto, foi até a sala e ligou o rádio. Sentou-se na poltrona e aguardou. Voz feminina melodiosa cantava verdadeira poesia francesa, entremeada pela estática e ruídos naturais das transmissões vindas das emissoras de Paris. Tremenda paz assenhoreava sua alma naquele momento, e intuitivamente, sabia que deveria ouvir e esperar. Assim que findou a música, o locutor entrou com voz severa, dando a manchete do noticiário. Após perigosa aproximação da capital Paris, as tropas alemãs sofrem grande contraofensiva. Uma rápida vinheta deu tom de expectativa, ato contínuo, o comunicador entusiasmado, narrou as últimas notícias. O clima de pânico que reinava na capital francesa nas últimas horas, gerado pela rapidez que o exército germânico aproximou de Paris, estacionando a menos de 40 quilômetros da cidade, deu lugar à euforia. Entre os cidadãos,
e a moral e ânimo renovados no exército francês. A estratégia arquitetada pelos nossos generais para conter o avanço nas proximidades do rio Marne, já apresenta resultados. A bravura e ferocidade dos nossos bravos soldados estagnou o avanço do exército alemão, e imprimiu severas baixas em seu efetivo. O clima de união e nacionalismo toma conta do país. Embalados pela vontade de manter a integridade de nossa cidade, no dia de ontem, 500 táxis perfilaram no centro da cidade, atendendo à convocação do exército para levar milhares de soldados da 7ª Divisão de Infantaria à frente de guerra. Pontualmente às 18 horas, começaram a deixar a capital pela Rodovia Nacional 2, num esforço hercúleo para abastecer o fronte com nada menos que 6.000 homens, que se juntaram aos quase 600.000 já postados pelas forças de infantaria. Neste instante, Jean pulou da poltrona, bateu as palmas das mãos com violência e gritou: "É isto!" Andando em círculos e olhando para o chão, falou em voz alta: "É isto, é isto, é isto! Como não pensei nisto antes!" Sem ouvir o restante do noticiário, desligou o rádio, pegou a pasta com documentos, a boina, e saiu apressado, conversando sozinho. "Vou me oferecer como voluntário para a guerra. Apesar da minha idade, tenho muito conhecimento científico no campo da física e, seguramente, poderei auxiliar nos trabalhos de inteligência ou engenharia." 2 dias depois, Jean seguia para Paris, junto a um destacamento do exército. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 16. Perspectivas. Sua residência foi deixada aos cuidados de sua vizinha, Madame Louise. Simpática anciã, sempre pronta para ajudar nos momentos de ausência. Excepcionalmente desta vez, as recomendações insistentes foram para a atenção e os cuidados com o jasmim plantado nos fundos da casa. A possibilidade de ficar mais perto de Vanessa foi a injeção de ânimo para suportar a longa viagem em veículos lentos e apertados. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Após 8 horas, a sequência de galpões e vilas residenciais afigurava a conurbação urbana típica das capitais. Paris estava ensolarada naquela tarde, não fosse a consciência de que estavam em guerra, nada mais poderia afetar o clima cosmopolita da cidade-luz. Mas algo chamou a atenção: a cidade estava sem movimento de civis, apenas os militares transitavam ostensivamente pelas ruas, e quando se via alguma movimentação de populares, notava-se um número alto de mulheres. Jean manteve-se em silêncio e reflexivo pela maior parte da longa viagem, mas ao observar o clima tenso que reinava na capital, comentou com o oficial ao seu lado: "Parece que as coisas mudaram por aqui, não?" O rapaz, vestido com o tradicional uniforme militar francês, a pantalon rouge, olhava com atenção para os entalhes de uma baioneta, enquanto segurava um cigarro no canto da boca. Ao ser indagado, tirou o cigarro da boca, bafejou a fumaça e respondeu reflexivo: "Sim, senhor, a guerra alterou significativamente a rotina dos parisienses. O risco de sermos invadidos gerou um clima tenso e o recolhimento das últimas semanas. Entendo, mas igualmente por causa da guerra, percebo a ausência de homens mais jovens pelas ruas. Sim, o governo convocou os reservistas e, desde então, as mulheres são responsáveis por vários serviços, principalmente no campo, para que a colheita não fosse afetada pela guerra." "E por acaso foi?" "Até o momento, não." E, olhando para a paisagem que se desdobrava do lado de fora da viatura militar, sorriu e completou: "Que nos falte armas, mas jamais a comida."
O destacamento parou em frente ao portão de grande edificação, anunciando a chegada ao destino. Após a conferência de documentos pelo vigilante, o comboio adentrou o pátio e os veículos foram perfilados em local determinado. O professor foi levado para uma consulta com o coronel responsável pelo setor administrativo e de logística. Em seguida, direcionado para falar com o comandante do setor de inteligência e guerra. Após breve espera, entrou em ampla sala onde viu apenas um militar atrás de grande mesa cheia de papéis amontoados em ordem, lendo atentamente um prontuário. "Sente-se, por favor", disse o oficial sem tirar os olhos do papel. Ato contínuo pegou o cigarro que estava no cinzeiro, tragou longamente, e falou com voz pastosa. Jean-Pierre de Lamonet, professor da Universidade de Lyon, responsável pelo laboratório de física, com várias especializações e títulos acadêmicos, e voluntário para atuar na defesa do seu país. Lentamente, ergueu os olhos sobre os óculos embaçados, fixou Jean por alguns segundos e comentou. "Muito bom, professor. Fico feliz em ver homens como o senhor, com tanto conhecimento e experiência, se voluntariar para servir a França, enquanto poderia estar em casa junto aos seus, aproveitando a folga forçada que a guerra proporciona." "Obrigado, senhor. E caso seja possível, gostaria de ser aproveitado para auxiliar nos trabalhos de retaguarda, onde meus conhecimentos e experiência podem certamente ajudar." "Certamente, professor, toda ajuda é bem-vinda em situações de conflito. Precisamos de mentes trabalhando em diversas áreas como, na identificação de códigos do inimigo, no desenvolvimento de novas tecnologias de combate, logística e apoio às tropas." Com um toque rápido em pequeno objeto sonoro sobre a mesa, solicitou a presença de um militar que não demorou a adentrar e se postar em posição de reverência. "Soldado, leve esse patriota até o pavilhão da engenharia e apresente ao coronel Riquelme, ele já sabe do que se trata." O professor voluntário foi recebido pelo oficial e, após longa conversa sobre as necessidades de trabalho intelectual e a demonstração de seus conhecimentos práticos frente ao laboratório de física da universidade, ficou decidido que Jean seguiria para compor o corpo técnico de revisão e supervisão de projetos numa fábrica de equipamentos bélicos do exército, nos arredores de Paris. Não era exatamente o que ele tinha em mente quando decidiu se submeter a uma condição que o aproximaria de Vanessa, mas era melhor do que ficar em Lyon naquele momento. Inicialmente, o trabalho foi exaustivo, demandando tempo para a adaptação em sua nova ocupação e principalmente, a rotina militar. A rigorosidade dos horários, a exigência de produção, o ritmo acelerado e a tensão, às vezes causavam desânimo e pensamentos de desistência. O labor era algo diferente do que se acostumara na universidade, e começava a ter saudade de quando era ele quem determinava o que se deveria fazer e como fazer no laboratório que chefiava. Mas sempre que exaustão visitava, lembrava que Vanessa estava ali mesmo, na mesma cidade que ele e, tão logo tivesse uma folga, iria ter com ela e contar a novidade que, seguramente, ela jamais imaginaria nem em suas mais delirantes fantasias. As notícias que chegavam do fronte davam conta que cerca de 1 milhão de soldados franceses e britânicos contiveram o avanço alemão e empurraram as tropas germânicas para o norte. O ânimo tomou conta dos militares, em especial aos da fábrica onde estava Jean que, de moral elevado, trabalharam com mais agilidade, o que resultou em maior produção, e com ela, a necessidade de novas contratações para somar forças à mão de obra atual. Capítulo 17. Mudança necessária. O mês de setembro já havia findado há 2 semanas, e as expectativas de procurar Vanessa começavam a ser frustradas pela falta da folga dos finais de semanas. O trabalho exigia cada vez mais do professor que, hospedado na unidade fabril militar, não tinha oportunidade de se movimentar pela cidade ou de se comunicar com Vanessa.
O tom dourado que as folhas secas apresentam no outono, já pode ser observado na paisagem parisiense, e a queda de temperatura ao cair da noite, é mais acentuada após as chuvas que mantêm o dia nublado, denotando a chegada do inverno em futuro próximo. Após o jantar, Jean se recolheu no alojamento coletivo com quase uma centena de beliches de metal, organizadas em fileiras de 12 unidades, separadas por armários metálicos que criam os corredores de acesso. A conversa entre os militares é animada e embalada pela música que se mistura aos chiados de um pequeno rádio, entrecortada por algumas risadas e tosses, enquanto outros homens organizam seus armários ou objetos pessoais sobre a cama. Deitado, com as mãos cruzadas atrás da cabeça, na parte de baixo do beliche, Jean olha para cima, observa a madeira que suporta o colchão e reflexiona sobre os acontecimentos dos últimos meses. Chegar até ali através de uma situação que jamais imaginaria, nem nos seus mais estranhos delírios. Lembrou-se daquela tarde onde, embalado pela dor, buscou a Deus através da oração em seu quarto e teve a impressão de que ele sempre esteve ali o tempo todo, mas aguardava, como por capricho, o seu ato de devoção e humildade, para somente assim mostrar o caminho que deveria seguir para ficar mais próximo de Vanessa, mas também ficou na dúvida se Deus estaria testando sua resignação, ou se divertindo, colocando-o na mesma cidade que Vanessa, mas em um lugar onde estava igualmente impedido de vê-la. Recordou-se que havia prometido a Vanessa que faria as pazes com Deus e voltaria a ter cadeira cativa nas missas de domingo e reconheceu que realmente estava em falta com ela e com a divindade. Virou-se para o lado e, em voz baixa, teceu a si mesmo várias perguntas desconexas. Seria por quebrar essa promessa que eu me encontro nesta situação, que mais parece um castigo imposto por Deus para eu entender que não se brinca com ele. Será que Vanessa estranhou a falta de resposta de sua carta, o que provavelmente teria causado preocupações desnecessárias? Como estaria ela naquele momento? Sua mãe teria melhorado o estado de saúde, e Michel, será que ela tinha alguma notícia do irmão? A falta de respostas para todas as suas perguntas lançou-o em aflição. Chegou a pensar na possibilidade de desistir do trabalho voluntário e procurar por Vanessa, mas mudou de ideia logo em seguida, pois não teria coragem de quebrar sua palavra no momento que seu país mais precisava dele. Aos poucos o silêncio tomou conta do alojamento e os militares adormeceram, com exceção de alguns que ainda rolavam na cama sones como o próprio Jean. As reflexões entremeadas por recordações e especulações acerca do futuro próximo, tirou seu sono. No entanto, a quietude do ambiente e a falta de sono, convidavam-no a reflexões ainda mais profundas. Tinha a nítida sensação que Deus soprava no seu ouvido, pedindo que voltasse para seu rebanho. Um ímpeto colocou de joelhos ao lado da cama, com os cotovelos fincados no colchão e as mãos postas. Ensaiou uma oração, mas se deteve, sentiu que não podia se dar a tal hipocrisia, afinal, não poderia buscar a Deus mais uma vez, apenas porque se sentia angustiado e solitário, ou seja, se não podia comungar com ele nos momentos de paz e alegrias, também não deveria fazê-lo apenas na dor. Então, ergueu-se e se limitou a apenas fazer o sinal da cruz como todo católico e deitou-se. Voltou a passear mentalmente por suas recordações e dúvidas e nem percebeu quando o sono dominou totalmente. O toque de alvorada despertou toda a unidade militar às 5 da manhã. A madrugada típica dos dias de outono, ainda se mostrava tisnada pela noite. Durante o banho e instalação coletiva, enquanto alguns homens cantarolavam, conversavam animados, Jean se mantinha ensimesmado em suas reflexões íntimas. Conversava pouco, mas observava muito. Os assuntos que sempre eram animados tinham momentos de gravidade, quando giravam em torno da guerra. As últimas notícias que chegavam constantemente do fronte, dava conta de uma carnificina. O número alto de mortos trazia preocupação com a reposição de soldados no fronte,
e a necessidade crescente de fornecimento de armas, munições e veículos, desenhava para o futuro próximo o aumento do volume de trabalho nas fábricas militares, o que era um mau presságio em relação às possibilidades de ir ao encontro de Vanessa. Pelo menos, o risco de uma invasão da capital estava momentaneamente descartado, visto que, após conter o avanço germânico e os empurrar de volta à fronteira, as tropas francesas e britânicas faziam constantes manobras, estacionando à frente de batalha contra os alemães próximos ao Mar do Norte. Enquanto aguardava na fila para o café da manhã no refeitório, Jean observou o movimento do ir e vir dos homens segurando suas bandejas com o desejum, o murmúrio característico de um local com quase 200 de homens e denotando um ambiente de animação para mais um dia de trabalho intenso. Movimentando-se na linha de servir, pôde ouvir a fala de 2 jovens, que conversavam sobre uma possível folga para descanso que estaria sendo programada para acontecer em regime de escala para os operários civis e militares nas próximas semanas, iniciando pelos que trabalham na fábrica e finalizando no pessoal técnico. Jean viu naquela conversa a tão almejada oportunidade de procurar por Vanessa. Novo ânimo substituiu os pensamentos de pessimismo que haviam tomado conta de sua alma nos últimos dias. A manhã transcorreu dentro da normalidade esperada, mas o professor mal cabia dentro de si, tamanha a ansiedade por saber sobre a tal folga. Imaginava como seria a surpresa de Vanessa ao vê-lo ali, noticiando-a de que também ficaria em Paris. Contudo, uma parte da conversa o atormentava. O fato de fazer parte da turma que eu seria a última a receber aquela benesse. Por este motivo, procurou o oficial responsável pelo departamento, que confirmou a notícia. Sim, senhor, teremos 3 dias de descanso, divididos de forma a não comprometer a nossa produção. E o senhor saberia me dizer para quando estaria previsto o descanso para nosso departamento? Pelos meus cálculos, em 4 semanas. Senhor. 4 semanas? Iria demorar muito, pensou Jean. Afinal, já estava ali há mais de um mês e apesar do descanso semanal, nunca houvera tido a oportunidade de se afastar da unidade. Ao final da tarde, após pensar muito sobre como procurar por Vanessa, traçou um plano que, se desse certo, poderia ajudá-lo a sair mais cedo da fábrica. Procurou pelo oficial de dia, e arguiu. Senhor, como pôde acompanhar, tenho me dedicado arduamente aos nossos trabalhos aqui do departamento. Como voluntário, não meço esforços para cumprir meu desiderato em nome de nosso país, porém, como pessoa apaixonada por constantes desafios, com humildade, peço meu deslocamento para os trabalhos na linha de montagem da fábrica. Creio que contribuirei bastante com minha experiência, acompanhando os civis e militares lá embaixo. Observando o professor com atenção e desconfiança, o jovem militar questionou. O senhor tem ideia de que o trabalho na linha fabril é muito mais pesado do que aqui na engenharia? Sim, senhor, plena consciência. E mesmo assim pretende descer? Estou disposto a tentar. Se o senhor me permitir a oportunidade. Creio que poderei ajudar muito naquele departamento. O oficial levou a caneta que segurava até o canto da boca, pensou por alguns segundos e disse. Admiro muito a sua vontade de servir a pátria, professor. És um homem nobre e digno. Fosse um militar de nossas fieiras, já o teria mandado sair, sem sequer dar-lhe tanto tempo de conversa. Pois aqui não somos uma empresa sem gestão onde os funcionários transitam como querem entre os departamentos. Mas por ser o senhor, um voluntário, e ter servido com tanta altivez ao seu país, conversarei com meu superior sobre esta possibilidade e voltaremos a conversar em breve para dar-lhe uma posição sobre o seu pedido. Baixando a cabeça, voltou a escrever no documento e disse. Dispensado, professor. O dia de expediente terminou com ar de expectativa pelo retorno sobre seu pedido de transferência, porém algo o incomodava desde que se ofereceu como voluntário em Lyon,
Todos o tratavam como um patriota, um homem admirável que, impossibilitado de lutar nas frentes de guerra, se dispôs a lutar, de certa forma, na retaguarda em nome de seu país. Mas no fundo, não era nada daquilo. Seu único interesse era apenas o de estar mais próximo de Vanessa e dar a ela o apoio necessário num momento tormentoso. Dormiu ponderando se aquele papel a que se prestara era digno de um homem com seus princípios e história de vida. Mal fechara os olhos, o toque de alvorada irrompeu o silêncio reinante no alojamento, despertando a todos que, ruidosamente se levantavam, arrumavam suas camas e saíam para o banho matinal. Ansioso, mal podia esperar o início do expediente para ter a resposta sobre o seu pedido, mas algo inusitado o aguardava. Enquanto esperava na fila para o café da manhã, fazia planos para seus dias de folga, mas assim que pegou a bandeja, dobrou-se, deixando-a cair, levou a destra ao peito e gritou por ajuda. De joelhos e ofegante devido à forte dor no peito, foi prontamente amparado pelos homens que estavam próximos a ele. Senhor, Senhor, o que houve? O que está sentindo? Falou assustado um jovem que socorrera de pronto. Gesticulando com dificuldade, Jean dava a entender que o mal súbito estava passando. Dois homens o ergueram pelos braços e o direcionaram a uma mesa próxima, quando alguém falou: precisamos levá-lo imediatamente até a enfermaria. Obrigado, senhores, muito obrigado. Creio que já estou melhorando, disse Jean com certa dificuldade. Deixe-me apenas respirar um pouco, acho que foi só um susto. Após ofertar água fresca, o militar responsável pela limpeza do local indagou: tem certeza de que não precisa de um médico, senhor? Sim, obrigado. Já me sinto melhor, deve ser o cansaço pelos últimos dias exaustivos e sem folga. O rapaz buscou uma bandeja servida com a refeição matinal e colocou sobre a mesa. Então coma, talvez melhore mais rápido. Transcorridos 20 minutos, o toque de início dos trabalhos soou e todos buscaram suas ocupações respectivas. Jean caminhou vacilante, mas otimista com a resposta que esperava receber já no início dos trabalhos daquele dia. Contudo, somente ao final da manhã, foi chamado até a sala do oficial comandante do departamento. Com licença, senhor. Entre, professor, sente-se. Após breve pausa, falou: recebemos o seu pedido e analisamos com atenção. Como o senhor foi informado, a unidade não costuma receber ou aceitar esse tipo de solicitação, pois temos nossos departamentos funcionando em perfeita ordem e dentro das necessidades que nosso país apresenta na atualidade. No entanto, sua dedicação e trabalho têm sido notados em nossa unidade, e por esse motivo, atenderemos o seu pedido, mas, temporariamente. Temporariamente? Um dos dois responsáveis pela fiscalização de qualidade foi baixado ontem à enfermaria, após sofrer grave acidente quando tentava auxiliar no conserto de um equipamento na linha de montagem, e segundo os médicos, será necessário um afastamento mínimo de 30 dias para sua completa cura. Por esse motivo, precisamos de pessoa responsável e confiável para substituí-lo enquanto se recupera. Ficaria extremamente feliz com esta oportunidade, senhor. O senhor tem o perfil necessário para a ocupação. É um labor relativamente leve, mas exigirá muito de sua atenção e dedicação. Além disto, será o responsável por garantir que o trabalho de produção aconteça com qualidade e celeridade. Deverá fiscalizar e, se for necessário, repreender algum operário civil que esteja fora do padrão das exigências. Todavia, caso ocorra de algum dos militares criar algum problema, o senhor deverá remeter ao seu oficial imediato, pois como civil, não tem atribuição para resolver nada que envolva os militares. E mudando a entonação da voz para um tom mais grave, perguntou: fui claro? Perfeitamente, senhor. Quando começo?
imediatamente após o almoço. Se apresente ao Major Chapelle, que ele conduzirá até o departamento e passará em minúcias todos os detalhes de sua nova atribuição. Estaremos de olho no desenvolvimento dos seus trabalhos, e estamos depositando em sua pessoa uma grande responsabilidade relativa aos destinos da França, pois daqui saem equipamentos e armas que servem aos nossos bravos combatentes na frente de guerra. Não os decepcionarei. Agradeço enormemente a confiança e a oportunidade e, pode ter certeza de que nesses próximos 30 dias trabalharei com afinco e atenção para substituir, à altura, o nobre fiscal acidentado. Extremamente feliz com o resultado de seu plano, o professor almoçou rapidamente e, após breve descanso, procurou o oficial que o levou até o novo trabalho, acompanhando por toda a tarde, explicando, corrigindo e mostrando tudo que se referia à sua nova responsabilidade. A ansiedade pelos dias de folga fez com que o professor não se atentasse para as constantes pontadas que sentia no peito. Às vezes lembrava-se daquele incômodo, mas se recordava que o possuía desde tenra idade e que todos os médicos consultados diziam ser causado por fatores congênitos e que, em tese, não trariam piores consequências, caso fizesse acompanhamento médico regular, cuidados com a alimentação e exercícios físicos. Exercícios físicos, é isso, preciso me exercitar. Desde a morte de Lina, nunca mais me exercitei, então, vou providenciar um tempo para me movimentar um pouco. Capítulo 18. Óbices da vida. A primeira semana no novo cargo transcorrera sem alterações e com certa tranquilidade. Jean se adaptara bem ao trabalho e até começava a gostar do que fazia. Com sua simpatia natural e facilidade de comunicação, típica de sua vida acadêmica, angariou respeito e admiração por parte dos trabalhadores da fábrica. A segunda-feira se iniciou fria e com ameaças de chuva. Após o desjejum, os trabalhadores das linhas de montagem já se dirigiam para seus locais de trabalho, quando o burburinho na entrada da fábrica chamou a atenção do novo chefe da fiscalização, que se dirigiu com rapidez até ao local. Significativo grupo de operários se acotovelava próximo à porta de entrada para verem papéis colados na parede da grande edificação. Comentários animados e jocosos davam conta que boas notícias aguardavam por todos daquele departamento. Com dificuldade e paciência, Jean se aproximou e pôde ler a notícia que mais esperava nos últimos dias: a escala de folga prevista para se iniciar nos próximos 2 dias, dividida de maneira a não comprometer o desenvolvimento da fábrica. Não podia ter tido melhor notícia. Estaria de folga já na primeira semana da escala e, em 4 dias, poderia ir ter com Vanessa. Os trabalhos transcorreram com relativa tranquilidade durante aquela semana, embalado pelas diversas fantasias que se figuravam na mente de Jean. Imaginou-se chegando à casa de Madame Liz, e Vanessa, surpresa, correndo e se atirando em seus braços, ou, imaginou-se à mesa com ela e sua mãe em caloroso repasto regado a muita animação e sorrisos. Para facilitar a otimização de seu tempo, pensou em se hospedar na mesma pensão que havia ficado na viagem anterior, quando encontrou em Notre-Dame. Desta forma não teria que retornar ao alojamento para dormir, o que roubaria preciosas horas do seu dia. Plano perfeitamente traçado, chegou a véspera do sonhado recesso. O dia pareceu desenrolar lentamente, emburrado, cheio de pequenos problemas que exigiam a pronta manifestação do professor e sua destreza no tratamento com as pessoas. Na derradeira hora do expediente, quando aguardava animado o encerramento dos trabalhos, o sargento responsável pelo controle de qualidade entrou em sua sala e falou: Senhor, identifiquei uma operária que apresenta dificuldade na montagem dos ferrolhos dos fuzis, e por isso, afastei-a da função. Logo após, ela teve uma crise nervosa e foi necessário que utilizássemos de força para conter seu surto. Tragam-na, por favor. Em alguns minutos, a jovem adentrava a sala de Jean,
olhos baixos e semblante triste, sentou-se com humildade na cadeira imediatamente em frente ao professor. Ele olhou-a com indulgência, imaginando que ali poderia estar Vanessa precisando de ajuda. A moça continuou de cabeça baixa, segurando as próprias mãos em sinal de nervosismo e vergonha. Jean sinalizou para que os militares saíssem e, tão logo se retiraram, ele perguntou: Minha filha, vejo que está em grande sofrimento, eu posso ajudar em algo? Ela se manteve calada por alguns segundos, mas deixou que lágrimas silenciosas caíssem em seu colo. Enxugou com uma das mãos e disse com dificuldade: Tenho medo. Medo de quê? Eu poderia saber? Sim, tenho medo do futuro. Do futuro, em que sentido? Do que espera por mim e minha família. Estou com medo da guerra, da fome, das dificuldades, da morte, de tudo. Isso para mim é o futuro. Após breve pausa para refletir, continuou: Mas eu não posso fraquejar, sinto que devo me manter forte para dar apoio aos meus pais e ao meu irmão mais novo. Passamos por dificuldades financeiras devido à guerra, trabalhávamos e vivíamos felizes em nossa pequena chácara ao norte de Paris, mas tivemos que sair às pressas devido à aproximação rápida do exército alemão. Depois disto, tenho tido diversas crises de ansiedade que ora se manifestam em choros convulsivos, ora em crises nervosas como a que tive momentos atrás. Erguendo seus olhos marejados, olhou profundamente os olhos de Jean e falou com tristeza: Sinceramente peço desculpas pelo meu comportamento, e prometo que serei mais contida em minhas emoções a partir de agora, mas clamo que, por favor, não me demita, senhor. Qual a sua idade? 19, senhor. Ele então silenciou e observou-a demoradamente. Um turbilhão de pensamentos assaltou sua mente, pois estava ali, uma jovem com praticamente a mesma idade de Vanessa, querendo lutar e enfrentar seus medos de um futuro que se desenha muito mais tisnado que o dele. Porventura estaria Deus dando-lhe a oportunidade de identificar em si mesmo os motivos que tanto o fizera desejar a morte, trazendo até ali uma operária tão jovem e com medos tão parecidos com os seus, ou estaria a divindade dando-lhe uma lição de resiliência ao colocar em sua frente uma quase menina, que apesar de sua incerteza no futuro, não pensa em se matar. Sentiu-se envergonhado por todas as vezes que planejou tirar a própria vida, por pura covardia. Na verdade, não tinha fé em Deus, mesmo sabendo que a divindade jamais abandonaria um filho tão honesto e dedicado às suas obrigações familiares e profissionais. Mais uma vez, Deus o convidava para retornar ao seu regaço, desta vez, através de uma carta viva para que pudesse compreender sem nenhum rebuscamento o recado severo e, ao mesmo tempo, amoroso. A moça trêmula com a incerteza das consequências de seu comportamento permanecia de cabeça baixa enquanto enxugava uma ou outra lágrima que insistia em banhar sua face de traços delicados. Com a intenção de aliviar pelo menos um de seus temores, Jean anunciou: Não vou permitir que a demitam por esse motivo, não se preocupe. Mas precisamos conversar, pois isto não poderá se repetir. Ou meus superiores poderão tomar uma decisão contrária, e a minha revelia. A jovem operária imediatamente engoliu o choro e, mudando totalmente seu semblante pesado, falou animada e com sorriso estampado na face. Obrigada, senhor, muito obrigada, prometo que isso jamais voltará a acontecer. Serei a melhor operária da minha linha, o senhor verá. Não tenho dúvida disso. Mademoiselle Marcelle, senhor. Não tenho dúvida disso, Mademoiselle Marcelle. Agora vá, o dia terminou e você precisa descansar para voltar amanhã refeita e cheia de energia. Sim, senhor. E lembre-se, sempre que esse medo vier, ou quando sentir sua aproximação, recorra a Deus através da oração. Fale com Deus em pensamento,
apenas fechada no quarto do seu interior, e tenho certeza de que você se sentirá fortificada para enfrentar qualquer adversidade. Obrigada, Senhor. Suas palavras era tudo que eu precisava ouvir como incentivo para reprogramar meu comportamento daqui por diante. A moça levantou-se e saiu, fechando a porta com delicadeza. Assustado com o que disse, Jean recostou-se no espaldar da cadeira e reflexionou profundamente em suas próprias palavras. Havia dito para a jovem fazer exatamente o que ele deveria fazer e pensou. Que palavras foram aquelas? Como posso aconselhar algo que eu mesmo não pratico? No fundo ele sabia que o ouvido mais próximo de sua boca é o dele mesmo, e que aquelas palavras, de certa forma, fora Deus falando através de sua própria boca para servir, primeiramente a ele próprio, e depois, para a jovem. A lição foi tão forte que o fez esquecer momentaneamente que, finalmente, sua tão esperada folga começaria naquele final de expediente. A noite chegou com o alojamento mais vazio, vários operários haviam deixado a fábrica. Jean organizou pequena bolsa com algumas roupas e pertences para ficar alguns dias fora. A ansiedade para ver Vanessa roubou-lhe o sono, seus pensamentos vagavam celeremente na tentativa de criar cenas com as mais variadas possibilidades de reencontro. Em pensamento, ensaiou as possíveis frases que diria a Vanessa. Podia visualizar seu sorriso, o brilho nos olhos, o abraço apertado cheio de saudade. Apenas adormeceu quando foi vencido pelo cansaço, em plena madrugada. O dia mal clareou, e Jean já se encontrava no banco traseiro de um táxi rumando para Rive Gauche. Após 40 minutos, saltou do carro em frente à casa amarela de Madame Elise. Atravessou a rua, e discretamente, ficou aguardando o momento aprazado para bater a porta e, finalmente, viver o momento tão almejado. De tempo em tempo, retirava o relógio do bolso frontal de sua calça e consultava as horas. Os minutos pareciam se arrastar lentamente pelo mostrador, e a ansiedade aumentava na mesma proporção que o tempo avançava. 2 horas depois, atravessou novamente a estreita rua, arrumou uma roupa em seu corpo, ajeitou a boina na cabeça, levou a destra até sua boca e com ela espalmada, soprou para sentir o próprio hálito, respirou fundo e bateu o pequeno sino pendurado na parede à direita da porta. O som característico ecoou pela redondeza. Aguardou ansioso alguns instantes, e voltou a tocar a sineta. Nada. Será que ainda dormem? Pensou. Tocou novamente, mas dessa vez com mais insistência. Foi quando uma provecta senhora de cabelos nevados abriu a porta da residência vizinha e perguntou calmamente. Bom dia, monsieur, posso ajudá-lo? Bom dia, madame, me desculpe se incomodei com minha insistência. Estou tentando falar com alguém nesta casa, mas creio que ainda dormem. Mas não tem ninguém nessa casa, monsieur. Não tem ninguém, como assim? Indagou surpreso e assustado. No início do mês, a senhora e sua filha que estavam na casa, foram obrigadas a mudarem-se às pressas, violentamente despejadas por cruel credor de Madame Elise que, após sua morte, ganhou o imóvel na justiça, como pagamento de dívidas antigas. Jean sentiu faltar o chão. Gélido e pálido, perguntou gaguejando. E a madame saberia me informar para onde se mudaram? Infelizmente não. Saíram levando apenas as malas que trouxeram e foram para destino incerto, já que estavam impossibilitadas de retornar a Lyon devido à suspensão das viagens de trem. Jean agradeceu, virou-se, e saiu caminhando lentamente e desolado. A anciã acompanhou com os olhos aquele estranho se distanciar cabisbaixo, segurando pequena maleta. Sem saber o que fazer, com a cabeça cheia de dúvidas e medos, Jean passa sua mão trêmula pelo rosto e enxuga as lágrimas. Intimamente pensa sobre o quão cruel o destino o tratou,
e busca pelo motivo que me fizera merecer tamanho revés na vida. Totalmente perdido em seus pensamentos, dobrou a esquina e seguiu instintivamente em direção a Notre Dame. Ainda distante da ilha, ouviu badaladas de sinos que iniciaram com o velho Emmanuel dando a marcação. Em seguida, os demais começaram a tocar, demonstrando que algo importante acontecia na cidade. Pela primeira vez viveu uma grande frustração sem pensar em se matar. Profundamente angustiado, pensou que na verdade, o destino estava dando recados, entre eles, o de que Vanessa deveria ser esquecida. Por mais que tente uma aproximação, ou mova meio mundo para estar junto a ela, as coisas acontecem de forma a distanciá-los. Entre pensamentos confusos e antagônicos, atravessou a ponte sobre o Sena e ganhou a ilha de La Cité. Olhou para os lados e recordou-se daquela manhã de surpresas felizes, lembrou-se de quando viu Vanessa de costas, e sorriu. Sentou-se em pequena mureta na Place Parvis e ficou a contemplar a imponente catedral. Os sinos foram se calando suavemente, até parar completamente a melodiosa percussão. Observando com atenção as linhas que caracterizavam o estilo gótico da construção quase milenar, teve um instante de lucidez e pensou. Todas as vezes que encontrei Vanessa, nossos caminhos se cruzaram sem que eu a procurasse, e todas as vezes que a procurei, parece que o destino a escondeu de mim. Talvez seja a hora de fazer o que Deus está me impondo. Seguirei trabalhando e ocupando meu tempo para evitar os pensamentos fugídios, e tentar esquecê-la. 2 horas depois, ele cruza os portões da fábrica e se apresenta ao oficial do dia. Realmente o senhor é um exemplo de patriota, homem nobre e dedicado aos labores em prol de seu país. Deveria receber uma medalha Monsieur. Disse empolgado, o militar. Obrigado, senhor. Redarguiu envergonhado, por conhecer o real motivo de sua volta. Porém, hoje ainda é seu dia de folga, e temos outro chefe de fiscalização que trabalharia nos dias que seriam para o seu descanso. Refarei a programação da semana, anulando sua folga, e retornando-o à escala normal. Entendo, senhor, mas se me permite, gostaria de ficar na produção acompanhando e observando os operários, como um fiscal de linha. Gostaria de aprender um novo labor. Tem certeza de que não prefere descansar, ao menos hoje? Sim, senhor. Não vejo nenhum problema, portanto, fique à vontade, professor, conhece muito bem o caminho. Anuiu sorridente, o jovem militar. Obrigado, senhor. Enquanto Jean se distanciava, o rapaz ficou observando-o, admirado pelos seus valores nacionalistas. Após os dias que deveriam ser os da sua folga, Jean reassumiu seu cargo e mergulhou no trabalho tentando passar uma imagem de naturalidade e desenvoltura, o que chamou a atenção de seus superiores diretos que, admirados, comentavam sobre a dedicação de um civil, algumas vezes, mais profícua que o dos militares. Capítulo 19. Reviravolta. Apesar do clima tenso devido à guerra, Paris se mantinha encantadora. As tonalidades das folhas secas de outono e a luz dourada que a estação proporcionava ao cair da tarde, denotava singular beleza à paisagem. Notícias davam conta de que o conflito entrara em um período de estagnação. A frente de batalha que se estendia até a fronteira suíça, estava enterrada nas trincheiras, causando um desaceleramento natural na produção de alguns equipamentos e armas, o que desenhava no horizonte a possibilidade de jornadas menores, entrecortadas com períodos de descanso aos finais de semanas. As viagens de trem entre Paris e Lyon foram retomadas com a presença de militares que acompanhavam civis, e aos poucos, os afazeres diários tornavam a rotina. Jean vivenciava profunda angústia desde a fatídica manhã, quando descobriu que Vanessa e sua mãe haviam sido despejadas da casa de Madame Elise. Embora conformado com a perda de contato com Vanessa, às vezes se pegava em meio ao trabalho,
tentando imaginar em qual situação poderia estar Vanessa e sua mãe. Teriam voltado a Lyon, teriam notícias de seu irmão, ou sua mãe já teria melhorado o estado de saúde. Sua dedicação ao trabalho culminou em rápida ascensão. Fora solicitado para assumir a direção do pavilhão de armamentos, que apresentava crescente número de ocorrências com trabalhadores civis, o que proporcionou a inclusão de seu nome na folha de pagamento do governo, deixando assim o papel de voluntário. No entanto, intimamente fazia planos para retornar a Lyon, animado com a, mesmo que remota, possibilidade do retorno às aulas. Naquela manhã de quarta-feira, em sua sala, Jean lia uma correspondência de Madame Louise, trazendo notícias positivas do estado de conservação de sua residência em Lyon e de Gaspard, seu gato. Feliz em saber que o Jasmin estava crescendo vigoroso devido à dedicação da nobre vizinha, repentino saudosismo roubou-lhe algumas lágrimas. Lembrou-se de sua rotina, dos encontros com Vanessa, das pesquisas no laboratório, e até da sala de aula, que proporcionava marcantes momentos de felicidade. Em profunda nostalgia, mergulhou nas recordações quando o ruído característico anunciou a entrada de alguém. Com licença, senhor. Entre Thierry, fique à vontade. Estamos com um problema. Do que se trata? Inquiriu, retornando à realidade. Uma funcionária do setor de morteiros tem apresentado graves problemas emocionais, causando certo transtorno na linha de produção. Prontamente Jean se recordou da jovem Marcelle, que meses atrás fora chamada à sua presença pelo mesmo motivo. Teria tido uma recaída, mesmo prometendo não mais incorrer em tal comportamento, a fim de evitar uma possível demissão. Creio que já conheço o caso desta operária. Respondeu com segurança. Onde ela se encontra? Foi levada para a enfermaria após uma crise de choro convulsivo, senhor. Assim que ela estiver em condições, traga até minha sala e deixe-me a sós com ela. Resolvo esse caso em alguns minutos. Afirmou com convicção, lembrando que a jovem estava com medo de perder o emprego. Sim, senhor. Jean iniciou a formulação de extenso relatório que deveria ser enviado ao comandante da fábrica, dando conta dos números da produção, ocorrência com funcionários, e outros dados necessários para as estatísticas da unidade. Uma hora depois, duas batidas na porta e o ruído característico de sua abertura, denotaram a chegada de alguém. Pois não, entre. Com licença, senhor, trouxe a funcionária que o senhor solicitou. Assim, faça entrar que já atendo. Em seguida, voltou seus olhos para o importante documento. A jovem entrou e parou em frente à sua mesa, enquanto ele continuava de cabeça baixa, escrevendo. Ao ouvir o som da porta fechando, murmurou. Só um momento, por favor. Continuou escrevendo, enquanto a jovem permaneceu de pé e em silêncio. Alguns segundos depois levantou a cabeça e olhou para a moça que permanecia em pé inerte, olhando fixamente para ele, com os olhos ainda vermelhos pelo choro e, ao mesmo tempo, esgazeados. Vanessa! Gritou com extrema surpresa e assombro. Paralisada e sem saber o que fazer ou falar, apenas balbuciou. Jean! Saltando da cadeira, rapidamente o professor deu a volta pela mesa e foi ao encontro de Vanessa, mas quando abriu os braços para abraçá-la, ouviu 2 toques rápidos e a porta se abriu, interrompendo seu arrobo. Com licença, trago um documento circular e preciso que assine acusando o recebimento. Tentando disfarçar seu ímpeto, ele avança e puxa uma cadeira próxima e pede gentilmente para que a jovem se sente. Ato contínuo, dirige-se ao seu lugar e solicita que o mensageiro leve o documento até ele, atendendo prontamente. Pronto, meu jovem, assinado. Agora, por gentileza, queira nos deixar a sós, pois o assunto que devo tratar com esta operária é de extrema gravidade. Sim, senhor,
Com licença. Virou-se e saiu acelerado. Extremamente feliz, Jean voltou-se para Vanessa que, ainda assombrada, permanecia em silêncio. Meu Deus, Vanessa, o que faz aqui? Você não tem ideia do quanto te procurei nos últimos tempos. Estive até na casa de sua tia Lisa à sua procura. Ao ouvir o nome da tia, embalada pelo estado emocional delicado que se encontrava, Vanessa abaixou a cabeça e, levando as mãos até o rosto, chorou copiosamente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ele observou a cena com extrema compaixão e, vacilante pela possibilidade de alguém abrir novamente a porta, conteve-se respeitosamente, e alguns segundos depois, paternalmente falou. Por que você está assim? O que houve? Fez breve pausa e voltou a perguntar. Fala comigo, deixa eu te ajudar, por favor. Entre soluços, ela enxugou o rosto com as mãos e, tentando recompor-se, arrumou a roupa e os cabelos, ergueu o rosto e, ao ver que era mesmo Jean quem estava em sua frente, deixou que mais algumas lágrimas rolassem em seu rosto jovem, mas com graves expressões de sofrimento. Sem conseguir conter-se por mais tempo, levantou-se, deu a volta e atirou-se nos braços de Jean, abraçou-o fortemente, e caiu em choro convulsivo. Instintivamente, enlaçou o corpo da moça e percebeu que ela estava mais magra que na última vez que a abraçou, ainda em Lyon. Pacientemente, aguardou que ela se recompusesse, afagou suave e carinhosamente seus cabelos, enquanto sentia que as lágrimas ainda molhavam seu ombro. Em breve tempo ela silenciou, ergueu-se e olhou fixamente para o professor que, pela primeira vez viu estampado, naqueles olhos que tanto admirava, profunda dor, enevoada por uma expressão de abatimento. Carinhosamente, ele retirou os cabelos empapados de lágrimas sobre o rosto de Vanessa, enquanto esquadrinhava cada centímetro de sua face, tentando acreditar no que estava acontecendo. Duas batidas na porta romperam o silêncio e quebraram o encanto do momento, despertando-os repentinamente. Num ímpeto, estampando nitidamente sua impaciência com aquele fato, Jean bradou em alta voz. Espere. Levantou-se e, como se conduzisse uma joia valiosa e delicada, levou Vanessa até a cadeira no lado oposto da mesa. Após sentá-la suavemente, dirigiu-se até a porta, abriu e, demonstrando certo nervosismo, indagou rispidamente. Você de novo? Outro documento, senhor. Respondeu o mensageiro, assustado com a reação de Jean. Você ainda não percebeu que me encontro em um colóquio importante com essa jovem e que não quero ser incomodado por assuntos que podem esperar alguns minutos? Desculpe, senhor, mas eu... Antes que o rapaz completasse a frase, Jean tomou-lhe o papel da mão e, subindo o tom da voz, advertiu. Se você bater nessa porta novamente, antes que eu termine esta conversa, vou queixar-me ao comandante pela sua conduta indiscreta e insistente. O moço, irresoluto perante a reação do chefe que sempre fora um homem tranquilo e paciente, viu a porta fechar rapidamente, enquanto sons característicos vindos do interior da sala davam conta que o interlocutor nervoso se distanciava. Jean respirou fundo e dirigiu-se até a cadeira onde estava Vanessa, abaixou-se e, genuflexo, envolveu firmemente as suas, nas mãozinhas dela, fixou seus olhos inchados e perguntou. O que houve? Por favor, diga-me o que está acontecendo com você, por que está assim, o que aconteceu durante todo esse tempo? Minha vida virou de ponta cabeça. Nunca imaginei que passaria por tantos tormentos como os que tenho passado depois que viemos para Paris. Quantas vezes amaldiçoei a guerra e todos que a promovem. Minha vida, que era um recanto de paz e felicidade junto à minha família, está destroçada, e não estou conseguindo lidar com isto sozinha. Sozinha? Sim. Está fazendo um mês que mamãe está internada no hospital psiquiátrico da Salpêtrière,
Ela surtou após antigos credores de titia nos despejarem com truculência e desrespeito, mesmo na presença de um oficial de justiça. Tentando buscar mais detalhes na memória soterrada pelos problemas, fez breve pausa, enxugou uma lágrima que insistia em cair, e continuou. Viemos para Paris a fim de cuidar do espólio e, ao mesmo tempo, termos mais acesso às notícias de Michel. Ignorávamos totalmente a vida financeira de tia Lizzie. Somente agora, soubemos que, irresponsavelmente, ela gastou todos os recursos deixados por tio Raul, tentando manter as aparências e o destaque social que sempre prezou, porém, não tendo mais como manter os gastos crescentes que a frequência nas altas rodas da sociedade parisiense exigia, lançou-se a fazer dívidas compulsivamente. Sua pensão como viúva mal dava para as despesas com alimentação. Sua dama de companhia, sempre paciente e compreensiva, foi a única que ficou ao seu lado mesmo com o salário atrasado. Sem ter como saldar os empréstimos contraídos, e constantemente ameaçada pelos credores, entrou em grave crise emocional. No dia que eu e Michel viemos visitá-la, um pouco antes do almoço, ela recebeu a visita de agente enviado por um dos bancos, dando prazo exíguo para pagamento do alto valor devido, sob pena de processo judicial. Após assinar o recebimento do documento, foi para seu quarto e sorveu uma dose de poderoso veneno que havia adquirido com o propósito de fugir de suas responsabilidades, através da porta larga do suicídio. Como souberam de todos esses acontecimentos, já que não conheciam sua vida íntima? Através de Madame Nicole. Após o despejo, ela nos relatou tudo. Após nova pausa para sintonizar-se no tempo, Vanessa continuou. Já estávamos enfrentando dificuldades financeiras, pois grande parte de nossas despesas dependiam do salário de Michel, que arrimava nossa família. A pensão pela morte de papai mal dá para nosso gasto com comida e, por causa da guerra, não tivemos o repasse de Michel. Concomitantemente, nossas vidas foram tisnadas por diversos acontecimentos como a ameaça do exército alemão estacionado a menos de 40 quilômetros das portas da cidade, a falta de notícias de Michel ante a violência dos combates e o alto número de baixas, e para piorar, não tínhamos mais onde nos hospedar e estávamos impedidas de sair da capital. Tudo isso foi muito para a mente já perturbada de mamãe. Certo dia, ao tentar pela terceira vez sair da cidade e receber mais uma negativa, teve um surto psicótico na estação de trem, gritou desesperada enquanto chorava e pedia para ela se controlar. Em seguida, avançou sobre as pessoas, sacudiu-as e, vociferando, perguntou onde estava Deus que não olhava por ela naquela hora. Recolhida por militares que faziam a segurança da estação, foi levada e, por fim, internada em La Salpêtrière. As lágrimas brotaram novamente, e após breve pausa seguida por profundo suspiro, continuou. Me vi sozinha, sem ter para onde ir ou a quem recorrer. Desesperada, fui até a base dos militares que contiveram mamãe na estação e, após me identificar como irmã de um oficial combatente, fui levada até o comandante que ouviu pacientemente a minha história e, solícito, usou de sua influência no alto comando do exército francês, conseguindo que eu trabalhasse nesta fábrica, onde eu pude ter 3 refeições diárias, além de parco salário que está me ajudando a sobreviver. Atalhando a fala de Vanessa, Jean perguntou ansioso. Mas onde você passa as noites? Onde dorme? Em uma vila militar aqui nas proximidades. É uma instalação improvisada, onde ficam algumas viúvas de militares oficiais, aguardando alguma destinação por parte do governo. Agora entendo perfeitamente por que você teve crises de choro durante os trabalhos. Antes fosse pelas dificuldades que estou enfrentando. E, não é? Bem, todos esses problemas contribuem enormemente para meu estado emocional, mas em verdade, algo mais forte está atormentando-me há algum tempo. Algo pior? Constantemente tenho sonhos, aliás,
Pesadelos que, ultimamente, não têm se limitado apenas às minhas horas de sono, mas como fantasmas, me perseguem a todo momento, inclusive aqui na fábrica. Como assim, você tem pesadelos mesmo estando acordada? Seja mais clara, por favor. Um tormento, Jean. É como se eu voltasse no tempo. Vejo pessoas, lugares, coisas. Vez ou outra, até sinto cheiros, toques, sensações, emoções. Seja mais clara. Ela ergue a cabeça e olha vagamente para o ar, tentando vislumbrar as cenas recentemente vivenciadas e continua. Há algum tempo acordo assustada, às vezes chorando ou em gritos, mas durante o dia, em momentos fortuitos e sem nenhuma explicação, aquelas imagens roubam minha lucidez e começo a ver tudo o que eu sonhei, como se eu estivesse lá, no passado, vivendo uma personalidade diferente, que não sou eu e ao mesmo tempo, sabendo que aquela pessoa, sou eu mesma. Estranho e confuso, né? Continue. Disse curioso. Nos meus sonhos, busco desesperadamente por ajuda para me salvar das consequências de algo terrível que eu mesma fiz. Mais precisamente, procuro por alguém, um homem que não conheço e nunca vi nos meus sonhos. Sinto que ele foi impactado por esta ação e, por isto, foge de mim. E o que foi que você fez? Denotando tristeza e frustração, ela fixa-o e abaixa a cabeça. Não sei. Apenas sinto. Apenas sei que fiz algo, mas não sei exatamente do que se trata. Todavia, esse sentimento está me atormentando, pois, mesmo sem saber o que são essas coisas, eu sinto que preciso corrigir algo e receber o perdão de várias pessoas. Várias pessoas, mas não é um homem que você procura. Sim. Este homem teria sido atingido diretamente pelo que eu fiz, mas sinto também que envolvi outras pessoas e é isto que mais tem me perturbado, pois, além do sentimento ruim que carrego, algo me atormenta. Às vezes tenho a impressão que estou sendo perseguida por algo ou alguém que não vejo, mas que me provoca muita angústia, pois sinto que essa coisa deseja a minha morte. E desde quando você está sentindo isto? Os sonhos começaram quando iniciei meu curso na universidade, mas se tornaram mais frequentes nos últimos meses. Porém, esta sensação de perseguição surgiu no primeiro dia de trabalho aqui na fábrica. Coincidentemente, tenho sido vítima de pequenos acidentes que, não fosse minha atenção, teriam me machucado gravemente. Nesses momentos, sinto que tal acidente, na verdade, foi uma tentativa de me atingir. Isto está me perturbando a tal ponto, que entro em desespero e, consequentemente, tenho crises de choro, como a que tive há pouco, quando fui levada até a enfermaria e depois para cá. Compreendo perfeitamente. Qualquer pessoa no seu lugar, frente a este tormento, teria igual reação. Atalhando a fala de Jean, Vanessa levou o rosto de encontro às mãos e num prenúncio de outra crise nervosa, falou entre lágrimas. Oh Jean, eu não quero enlouquecer como a mamãe. Sou tão nova, tenho tanta vida pela frente. Imediatamente Jean levantou-se e foi até a jovem, postou-se por trás dela e, bem próximo ao seu corpo, acariciou paternalmente os longos cabelos negros. Percebeu que não estavam tão sedosos como da última vez que os tocou e, sentindo profundo pesar, falou com carinho. Não tenha medo, estou aqui. Com os olhos ainda cerrados e sentindo o toque masculino em sua cabeça, forte emoção tomou conta de sua alma, envolvendo-a com sentimentos de paz, segurança e, paradoxalmente, uma estranha atração por Jean. Enquanto sentia aqueles dedos deslizando pelos seus cabelos, uma profusão de pensamentos invadiu a sua mente. Até então via-o apenas como um homem mais experiente, atencioso e agradável, procurava-o como uma filha busca a companhia segura de um pai. Preocupava-se com seu bem-estar, saúde e estado emocional.
Mas naquele momento, estava emocionalmente mais vulnerável. Os estímulos provocados pelas mãos fortes e carinhosas de Jean estimularam sensações até então adormecidas em sua alma feminina. Confusa, mas aguçada pelas carícias, fechou os olhos e sentiu no âmago de seu ser a crescente sensação de bem-estar e prazer, tendo a impressão de que o tempo havia parado naquele instante. Percebendo que Vanessa relaxara, Jean auscultou delicadamente o alto de sua cabeça e, voltando para sua cadeira, falou: "Agora que se sente melhor, sugiro que volte ao seu trabalho, a fim de evitarmos desnecessárias especulações por conta do tempo que estamos trancados aqui." "Você tem razão." Totalmente refeita, continuou sorridente. "Nem em meus mais criativos pensamentos poderia imaginar que você estivesse tão perto de mim, apenas escondido nesta sala." Expressando profunda felicidade, ele sorriu e deixou que Vanessa concluísse. "Talvez eu deva observar essas crises com outros olhos, pois não fossem elas, não teria te encontrado." "Isto é coisa de Deus," afirmou o professor com segurança e, indicando o final da entrevista, emendou: "Vamos, eu te acompanho até a saída." Levantando-se, caminhou e abriu a porta. Quando Vanessa aproximou-se, ele fechou novamente e abraçou-a, sendo prontamente retribuído. O abraço apertado e demorado fez com que ambos mergulhassem em estranha e profunda sensação de reencontro. Ao final, ele observou que os olhos de Vanessa voltaram a brilhar, expressando satisfação e paz de espírito. Despediram-se em definitivo com promessas de rápido encontro. Capítulo 20. Importante decisão. O mês de novembro chega ao fim com uma semana de muita chuva em Paris. O tom alaranjado das folhas toma conta da paisagem, proporcionando belas imagens de nuances douradas, e a queda da temperatura se acentua na mesma proporção que dezembro se aproxima. A cidade tenta voltar gradativamente à sua rotina. Apesar da guerra, o parisiense tentava imprimir uma aparência de normalidade